Só entre a gente. Você já saiu de uma conversa de feedback pensando: caramba, eu podia ter falado isso de uma outra maneira? Já saiu? E antes dessa reunião, mão suando, frio na barriga antes de chamar a pessoa, e a sensação de, depois dessa reunião, mesmo você sabendo que está com a razão, você se sentiu como o chato da história? Eu também. E hoje eu quero te contar sobre um script pequenininho que me salvou várias vezes depois dessa, com a lição aprendida, e com certeza pode salvar você também. Isso aqui não é teoria, aconteceu, como eu falei, comigo, aconteceu na prática, aprendizado na prática, e é sobre a conversa mais constrangedora do mundo corporativo. A gente acha que tem que ser terapeuta, que tem que ser coach, que tem que ser chefe, tudo ao mesmo tempo. E no desespero, a gente acaba falando a primeira coisa que vem à nossa cabeça. Então, deixa eu te dar o exemplo do que aconteceu comigo. Uma vez um colaborador veio e ele tinha feito um ofício para a gente apresentar. E eu naquela coisa de, vou ser direto, né? Vou ser franco com o cara. Falei, fulano, tá horrível, cara. Isso aqui o juiz não vai deferir nunca. Resultado disso, pessoa congelou. E congelou e resfriou, né? Depois 2 semanas me evitando, aquele clima estranho, e o problema do ofício não foi discutido de verdade, ou seja, eu resolvi 0 problema e ainda criei um problema novo, ou seja, perdi totalmente a chance de ajudar. E com essa lição que eu aprendi, eu vi que não adiantava ter a intenção certa se as palavras que eu estava usando eram as palavras erradas. Meu pai dizia para mim, Sérgio, meu pai era um cara bem franco, o mundo não está preparado para tanta sinceridade. E eu aprendi isso na prática. E aí depois desse episódio, né, eu parei de tentar ser genial na hora da reunião de feedback e eu comecei a usar esse script que eu mencionei. Eu vou te passar como é esse script e você não tem que ficar engessado nele. Ele é uma estrutura, tipo como quando a gente vai fazer alguma ligação e coloca os tópicos que a gente tem que falar. Então é mais ou menos nesse sentido. Só para você não se perder. Ele tem 4 passos super simples e a primeira parte é o convite. É você tirar a pessoa daquele estado de alerta máximo. Ao invés de você abrir a porta da tua sala, fulano, preciso falar contigo. Que é basicamente um susto. Né? Chega no cara, dá um susto na pessoa. A pessoa está lá trabalhando, de repente ouve o nome dela, vem aqui na sala e gelou já. Então você tem que dar um contexto. E a primeira parte dessa estrutura, como eu falei, é o convite. Alguma coisa do tipo, falando, tudo bem? Beleza? Cara, topa dar uma olhada comigo naquela apresentação, vamos supor que seja uma apresentação para um cliente. Topa dar uma olhada comigo naquela apresentação do cliente X. Queria ouvir você sobre como foi fazer isso e dar uma alinhada em algumas coisas. Parece uma coisa boba, só que isso tira o peso assim, de um julgamento sobre aquilo que foi feito e coloca o peso no, cara, vamos dar uma revisada junto nisso. É um convite para uma conversa de trabalho, não para você ir para um tribunal do júri, né, para você ser julgado. E a segunda parte dessa estrutura é o fato concreto. Então, nesse momento, aí sim é a hora que você tem que ser específico, mas sem fazer como eu fiz, o tá horrível, né? Sem aquele adjetivo que vai machucar a pessoa. Não precisa de forma nenhuma disso. Então, em vez do meu famoso, né, tá horrível, ou cara, foi um desastre isso, o que eu aprendi? Por exemplo, usando essa situação da apresentação. Cara, na página 3, os dados do nosso concorrente estavam desatualizados. E no final não veio a proposta de valor. Né? Não estava ali nos slides, na apresentação que a gente ia mandar para o cliente. Ou seja, são fatos, não é uma interpretação tua sobre alguma coisa. A pessoa pode até discordar de repente da interpretação que você está dando para aquele documento, para aquela apresentação, para aquele ofício, só que ela não pode discordar dos fatos, né, do que está realmente acontecendo. Né? Ou seja, os dados do cliente, do concorrente estão desatualizados e a nossa proposta de valor não foi. Então você tira o foco daquela coisa do pessoal, pô, cara, tá horrível isso que você fez, para o objetivo.
Então, assim, não tem nada a ver com a pessoa. Então, tira esse peso, né? Você vai procurar objetivamente aquilo que não está agradando para você falar diretamente sobre aquilo e não sobre uma perspectiva tua. De, tá perfeito. Exemplo, quando eu era estagiário de direito, fiz uma petição, né, querendo impressionar o advogado. Falei, caraca, baixou o Rui Barbosa e vamos embora. Cheguei, entreguei para ele, falei, aqui, doutor. E ele começou, isso aqui tira, isso aqui não tá bom, isso aqui muda de lugar. Eu falei, caraca, pelo amor de Deus. E na próxima vez, na vez seguinte, eu fiz uma petição, falei, cara, não, vou fazer de qualquer jeito, porque ele vai corrigir mesmo. Ele falou, tá bom, pode protocolizar. Caraca, então, justamente para evitar esse tipo de coisa, que você vai ficar focado nos fatos, beleza? A terceira parte da estrutura foi a que me salvou mais, né? É falar do impacto. Só que começando por mim, em vez de, cara, você deixou a empresa mal com essa apresentação que a gente mandou, o que você pode passar a fazer? Olha, quando esse tipo de situação acontecer, a gente vai acabar ficando numa situação difícil. Principalmente eu, porque eu vou ter que entrar em contato com o cliente, acalmar esse cliente e eu vou ter que garantir que da próxima vez vai estar tudo certo. Né? Pedindo aquele voto de confiança para o cliente. E aí você fecha. Como é que a gente pode evitar isso da próxima vez? Né? Consegue sacar a mudança no discurso? Então você deixa de ser aquele cara que está apontando o dedo para a pessoa, que está apontando o erro dela, e você vira aquele líder que assume um problema em conjunto com ela. Ou seja, você convida a pessoa a resolver com você e não ela se defender de você. E a quarta parte da estrutura, super simples, que é o combinado. Se a conversa não virar ação, foi só um desabafo teu com ela. Então, para você fechar, você pode falar para ela. Então, para resumir, o que a gente está tirando aqui dessa nossa conversa é: você vai revisar a fonte dos dados, buscar uma fonte mais atualizada, vai colocar a proposta comercial no final e eu vou mandar a nova apresentação por e-mail. Faz sentido para você? Tem alguma coisa que eu não estou vendo aqui? O que acontece? Isso está criando um mini contrato. E mais importante ainda, você está dando a palavra final para a pessoa. Você está perguntando para ela, faz sentido para você? Tem alguma coisa que eu não estou vendo aqui? Então você, mais uma vez, você puxa a pessoa para você. Você está junto dela. Então, convite, fato, impacto em mim, em você, líder, e o combinado. 4 passinhos que vão tirar o peso das tuas costas e transformar o que poderia ser um confronto numa colaboração, para você ter um melhor retorno dali para frente com as atitudes de qualquer um dos teus colaboradores, para você usar essa estrutura. E para você não precisar inventar nada na hora do desespero, eu literalmente peguei esse script e coloquei num PDF bonitinho para você. Tem espaço para você preencher com a situação que está acontecendo no teu time. E é o meu presente para a tua próxima segunda-feira menos tensa. E se você acompanha meus vídeos, você sabe que esse presente é gratuito e o link para baixar gratuitamente está aqui na descrição do vídeo. E se você quer aprofundar nesse pilar do feedback e em todos os outros pilares da liderança autêntica que vão fazer tua liderança ser leve, ser eficaz, o caminho está no e-book que eu escrevi, Os 12 Pilares da Liderança Autêntica. O link para você adquirir o e-book Os 12 Pilares também está aqui na descrição do vídeo, ok? O certo é que a liderança ela não precisa ser um peso que você tem que carregar sozinho. Às vezes, né, só você ter uma estrutura, um rascunhozinho ali na tua gaveta já vai te salvar de bons apertos. Então, use essa estrutura, aproveite esse presente que eu estou te dando. Um abraço, até a próxima conversa e vamos liderar juntos.